Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Meu nome é Rafael Mondini e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente com vocês. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que foram selecionadas no YouTube, que foram feitos comentários em alguns vídeos e achei algumas dúvidas interessantes que vale a pena às vezes estar comentando nesse vídeo. É um vídeo teste, é a primeira vez que estou fazendo desse estilo aqui e espero que vocês comentem aqui embaixo para ver o que vocês acharam sobre esse vídeo, se vale a pena fazer outros respondendo outras dúvidas. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Rosângela Alves, é sobre o brinco de princesa. Ela fala que ela adora essa planta e ela precisa de uma dica especial. Ela tem o brinco de princesa em um vaso médio, mas está com as folhas amareladas. E ela pergunta o que ela deve fazer. Bom, Rosângela, você deve olhar primeiro alguns aspectos da sua planta. Primeiro você tem que ver como que está a rega dessa planta. Se você estiver molhando ela demais, às vezes ela pode estar sofrendo com excesso de água. E às vezes pode ocasionar esse tipo visual na planta com excesso de água. Também você tem que verificar a adubação dessa planta. Se você já adubou recentemente, então e às vezes foi uma adubação meio forte, ela pode estar sofrendo com essa adubação por causa da salinidade do adubo. Então ela tende a sofrer bastante, queimar até mesmo as suas folhas pelo excesso de adubo. Então tem que ter esse cuidado. Se você faz muito tempo que não adubou a planta, então vale a pena fazer uma adubação um pouco mais leve, um pouco mais complementar, para ver se ela vai reagir um pouco melhor. E outra coisa que você também tem que observar na sua planta é em que lugar que ela está, se ela está recebendo sol ou não. Ela tem que receber bastante luz solar, por causa que é uma planta que gosta mais de receber sol. Então você tem que ver isso. Se ela estiver um pouco mais na sombra, às vezes pode ser que as folhas fiquem amarelas por causa disso. Então espero ter ajudado na sua dúvida. Vamos para a próxima dúvida, é do Denis Pessoa e é sobre o Physalis. Ele pede se pode plantar a planta num vaso 30 por 30. Sim, Denis, é possível você cultivar a sua planta de Physalis num vaso 30 por 30. Se for um pouco maior, talvez assim, é um pouco melhor também para fazer o cultivo do Physalis. Ele é uma planta que é fácil de cultivar, só que ele dura poucos ciclos. Então você às vezes tem que ficar renovando a planta. Mas vale a pena sim você fazer o cultivo de planta em vaso e se for Physalis também é bem fácil. Só que às vezes é bom ter alguma coisa, uma estaca para tutorar essa planta. Bom, tem o Gabriel Munir, ele também é sobre o Physalis e ele fala que na primeira vez que ele semeou o Physalis deu várias mudas que chegaram de 30 a 50 centímetros, mas começou muito ataque de mosca branca e as plantas começaram a morrer. Ele plantou novamente e agora as plantas estão acima já de 10 centímetros e as plantas e ele quer evitar o combate de mosca branca, como que ele deve proceder. Bom, se essas duas plantas novas ainda estiverem com mosca branca, muitas vezes o interessante é eliminar as folhas atacadas, geralmente às vezes até a planta que está sendo atacada, seria ideal eliminar, queimar, fazer qualquer coisa desse tipo. E depois disso você tem que você pode também usar para combater elas o óleo de nim, que é mais orgânico, podemos dizer assim, e você não vai ter que ficar aplicando defensivo nela, por exemplo. Mas você consegue aplicar ou combater com inimigos naturais, que tem vários inimigos que são da mosca branca, né? Então, mas caso você queira fazer a aplicação do produto, o óleo de nim seria bastante ideal assim para combater mosca branca. Você pode fazer um teste. Também tem receitas caseiras que são com detergente e água. Você vai fazer uma mistura ali de detergente e água e aplicar na planta, pulverizar na planta para combater esse tipo de mosca branca. Você pode fazer o teste em caso com detergente, que é bem fácil de conseguir. Caso não funcionar muito bem, pegue o óleo de nim. Então aplique o óleo de nim, que já vai te ajudar bastante no combate. Também existe outras opções, como plantar outras plantas mais em volta para criar uma barreira física impedindo que a mosca branca chegue naquela planta e daí vai atacar, vai ficar nas outras plantas. Também é usado em grandes culturas, por exemplo, né? Então tem gente que faz isso, faz essas barreiras físicas para a mosca não chegar. Também é uma boa opção. A próxima pergunta é da Rosa Monteiro. Ela fala sobre a lixia. Ela fala que o seu pé de lixia está sendo atacado por alguma praga. As folhas ficam enrugadas e enroladas e ficam cheias de pontos de ferrugem. E pergunta de como combater essa praga. Aqui pode ter sido às vezes um ácaro, alguma coisa assim, que esteja atacando a sua planta. Então teria que verificar melhor para ver como proceder, o que realmente é que está afetando a sua planta.
Mas caso for, você pode aplicar um Vertimec com óleo mineral, que é para ajudar a combater mesmo, bem forte, a ajudar a combater esse tipo de ataque, vai te ajudar bastante. Você pode talvez ir a algum agropecuário da sua região e talvez perguntar para ele, mas o óleo mineral é bastante interessante fazer a aplicação para combater esse tipo de coisa. Caso a sua planta esteja bastante atingida, vale a pena você cortar os galhos que estão bastante atingidos e passar uma calda bordaleza na parte que foi cortada. Na parte no que você cortou os galhos, o interessante é queimar para não ter perigo de se proliferar para as outras plantas. Então, o interessante é cortar o galho bastante atingido, queimar ele e passar calda bordaleza na planta na região que foi cortada, para impedir a entrada de outros fungos, de outros ataques, para a sua planta não morrer. Então, esse seria alguns métodos de controle que você vai conseguir aplicar na lixia. Tem o Lauro Luca, também é sobre a lixia, e ele pede se o NPK pode ser usado para lixia ou só adubação orgânica. Qual a melhor forma de adubar a lixia? Bom, Lauro, você pode estar utilizando tanto o adubo orgânico como o NPK. Ela vai responder bem às duas adubações. A adubação orgânica é uma adubação mais lenta, podemos dizer assim, porque ela vai deteriorando os minerais ali, a parte orgânica, e vai liberando o nutriente gradativamente para a planta, para o solo. Então é uma absorção que vai mais tempo, ela vai reagindo. Se você quer algo um pouco mais rápido, aí sim você aplica o NPK e ele tem uma liberação mais rápida, então ele vai responder mais rápido à adubação. Caso você queira fazer uma adubação de NPK, eu recomendo o 72814, que é onde você vai ter mais fósforo disponível para a planta. Como é uma planta frutífera, então ela necessita bastante de fósforo para conseguir dar uma produzida, para crescer melhor. Todas as plantas precisam de NPK, mas então algumas precisam de mais de N, mais nitrogênio para crescer, outras precisam de mais potássio e tudo mais. Bom, eu recomendo o 72814 caso você queira fazer a aplicação, mas você também pode fazer a adubação orgânica tranquilo. Só não faça as duas adubações ao mesmo tempo, senão pode ter perigo de queimar a planta. Então, ou se a planta for muito pequena, ela tem perigo de queimar. Então você tem que ter esse cuidado também se quiser aplicar as duas adubações. Às vezes vale a pena aplicar uma adubação orgânica e deixar com o tempo que vai liberando os nutrientes. Próxima pergunta é a Georgina Belo. Ela pede sobre o maracujá. Ela fala que o seu pé de maracujá dá muitas flores, mas não dá frutos. E pede o que pode ser feito. Dependendo da época que está dando essa flor do maracujá, ela pode estar sendo não polinizada pelo zangão. Então acaba sendo abortada essas flores. Isso é bem comum às vezes de acontecer quando são flores fora de épocas. No caso do maracujá doce, por exemplo, se você é o que você cultiva, agora as flores começam agora em maio. Então o zangão ainda vai estar agora em maio fazendo a polinização. Você também pode fazer polinização manual se você só tem um pé ou dois de maracujá. Se for uma plantação é um pouco mais difícil. Ou pode fazer com pincel, ou pegando uma flor e encostando na outra. Você consegue fazer esse tipo de polinização para tentar reproduzir, para fazer a produção do maracujá aí na sua casa. Ou se não, esperar pelo inseto e deixar que ele polinize, porque geralmente pode ser por causa disso. Existem também outras variedades de maracujá que quase sempre dão bastante flores, mas aí às vezes acontece um pouco mais rápido a polinização. Então daí você tem que ver a variedade. Se for maracujá doce, tem que esperar agora em maio, que agora começa a dar as flores, e daí você sim vai conseguir fazer a produção do seu maracujá. Vamos agora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Jaine Sumariva. Ela fala sobre o araçá. Ela pede que substrato deve ser usado para plantar o araçá em vaso e como regar essa planta. Ela mora aqui no sul de Santa Catarina. Bom, o araçá é uma planta bastante rústica, ele não tem que ter tantos cuidados assim. Você pode fazer um substrato com bastante teor de matéria orgânica, que é bastante interessante para ele. E também regas, você pode regar a cada 2 vezes por semana e vai ser o suficiente. Ou quando você vê que precisa, que a planta está meio seca, pode colocar o dedo mesmo. Você vai ver como que tá, se está úmido ou não na parte ali radicular na parte da raiz. Caso esteja muito seco, daí vale a pena regar. Caso você não queira ficar colocando o dedo, você pode simplesmente, a cada 1 semana e meia, alguma coisa assim, você pode estar fazendo a irrigação dessa planta. É uma planta bastante rústica e aqui no sul de Santa Catarina, às vezes depende do lugar que é mais úmido, então também é bem tranquilo de você fazer o cultivo dessa planta em vaso. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é a Vera Lúcia. Ela pede sobre a acerola. Ela fala que as suas acerolas estão ficando furadas, tanto madura quanto as verdes. E o que pode ter causado essa situação? Geralmente
esse dano é causado por insetos. Então você pode ter ali algum ataque de inseto, moscas da fruta, por exemplo, é um exemplo, né? Mas geralmente eu acho meio difícil ela atacar acerolas, é mais comum você ver em atacar outras plantas que são maiores, por exemplo, laranja, pêssegos ela ataca muito, ameixa, goiaba também tem pode ter ataque dessa mosca, ou outro tipo de inseto também que faça esse dano. Então, para combater esse inseto, você pode fazer ou armadilhas, ou também pode usar o óleo de nim para combater esse tipo de inseto. Com o óleo de nim, você pode pulverizar as plantas, as frutas atacadas e as não atacadas também, né, que é para impedir que sejam atacadas. E depois disso, você pode só lavar e já consumir, porque o óleo de nim ele é bem orgânico, né, porque é feito do extrato de uma planta. Então, ele é fácil de fazer essa aplicação. Mas é bem tranquilo. Então você aplica o óleo de nim e veja como reage às suas plantas, então se vai ter mais ataques ou não. Caso contrário, você pode também fazer armadilhas para impedir, tanto para a acerola como para outros pés de frutas que você tenha. Então se você tiver outras plantas frutíferas, faça armadilhas e deixe meio espalhado. Isso já vai ser o suficiente, vai te ajudar a combater todo tipo de praga e de mosca que pode estar atingindo frutos. Isso se for no caso o inseto. Também existem doenças que podem atacar frutos, existem outros tipos de danos que estejam atacando frutos. Então eu teria que ver um pouco melhor o que seria. Mas aqui parece ser às vezes algum tipo de inseto que fica atacando os frutos mesmo. Então vale a pena fazer essa tentativa, porque é um meio mais barato também, se for esse o caso, né? E você já consegue combater. Caso você tenha aplicado tudo, feito tudo e não tenha dado uma resposta, aí pode ser outra coisa, uma doença, alguma coisa do tipo assim. A próxima pergunta é da Ana Beatriz Medeiro. Ela fala sobre a goiaba. Ela tem uma goiabeira e fala que seus frutos estão muito pequenos e pede o que pode fazer para mudar essa situação. Bom, Ana Beatriz, primeiro você vai verificar se a sua planta tem uma grande produção. Se tiver vários frutos, vale a pena você retirar alguns, que se chama raleio de frutos. Você tem que ralear essa planta, tirar bastante frutos, e os que vão ficar, eles vão crescer mais. Caso a sua planta seja muito carregada, então sim vai dar frutos pequenos, mas você vai conseguir consumir tranquilamente. Caso a sua planta não tenha muitos frutos, só são poucos frutos e ainda assim são pequenos, então vale você fazer uma adubação. Goiaba geralmente, depende da região, não é tão exigente em adubação, mas depende da região. Então tem regiões sim que você precisa adubar bem a goiaba para ela produzir. Então tem dois casos, ou com muitos frutos, que seria só retirar os outros frutos, ou com poucos frutos e pequenos. Então sim, você tem que fazer uma adubação para tentar aí reagir, fazer que dê mais frutos e maiores, para que tenha o crescimento de frutos. Bom, aí tem a próxima pergunta, que é mãe falam sobre, provavelmente deve ser um canal, e fala sobre a Zamyacuca. Ela fala que a sua Zamyacuca não deu flor e tem a planta há mais ou menos há 2 anos. Bom, essa planta, na verdade, a Zamyacuca, ela demora muito para produzir flores. Ela demora assim 8 anos mais ou menos para produzir uma flor. Então, ou pode demorar um pouco menos. Mas as flores dela são bem discretas, você não vai ver uma Zamyacuca super florida, muito bonita assim. As flores dela são bem pequenas e mais discretas. Então o bonito dessa planta mesmo é só a folhagem, é a mais planta de folha. Então pode ver que a folha dela é muito bonita, é uma folha verde bem forte. E você pode ter no ambiente até dentro de casa, porque não é uma planta tão exigente em luminosidade assim. Tendo poucas horas aí de luz, ela já fica tranquilamente. Tem gente que tem dentro de banheiro, em lugares fechados, shopping você encontra muito. Então ela é fácil de cultivar. Mas flores dela é um pouco mais difícil mesmo de ser encontradas. E demora muitos anos para produzir uma flor, então é bem complicado. Por isso que a reprodução da Zamyacuca é por bulbos, por filhotes, podemos dizer assim, que são retirados e aí sim feitos novas plantas. Bom, aí tem o Ilcas, que fala sobre o Physalis, e ele pede se após a colheita dos frutos pode realizar a poda, ou eles irão continuar produzindo e quando trocar a planta por outra nova planta. Bom, Ilcas, você pode sim realizar a poda depois que a planta fazer essa produção. Só que o problema do Physalis é que ele tem um ciclo muito curto. Então quando você perceber que a produtividade dele está começando a cair, você já pode trocar por uma nova planta. Essa planta ainda vai produzir, só que não vai ser tão rentável se você tem uma produção. Você daí vai gastar com adubação e tudo mais. Então às vezes não vale a pena deixar essa planta por muito tempo na sua plantação. Vale a pena fazer a troca por uma nova planta e sim deixar que ela faça a sua produção
no pico máximo. Então tem que adubar, é interessante adubar se você quer ter uma produção de physalis, faça a adubação dela para poder produzir mais frutos. Então quando perceber que está caindo a produção desses frutos, você pode fazer a substituição por outra. A poda pode ser feita assim, não precisa ser uma poda tão drástica, porque às vezes a planta pode sofrer um pouco, mas você pode fazer uma poda até mesmo de contenção ou poda de frutificação também, que vai ajudar na parte de produção do physalis. Bom pessoal, essas foram as perguntas desse nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e deixe aqui se você quer mais vídeos como esse. E por hoje é isso e até mais pessoal.